Este é Enganado, um dos personagens do livro Movido pela Eternidade. Enganado acredita em Deus e até tem prazer nas suas promessas. Ele concorda mentalmente e verbalmente com a Bíblia, porém uma grande parte de suas atitudes entra em conflito com esses ensinamentos. Ele celebra sua lealdade a Deus e participa das atividades da igreja, mas só quando elas são do seu interesse. Seu estilo de vida é contrário ao de um discípulo de Jesus e ele nunca para realmente para refletir no grande julgamento pelo qual todos nós iremos passar. Assim como seus colegas de escola bíblica, Enganado recebeu uma missão específica para a sua vida aqui na Terra. Para cumpri-la, recebeu também uma porção inicial de 40.000 talentos. Enganado comemorou sua autonomia durante algumas semanas também. Ele tinha uma visão distorcida de Deus e o via como um rei tão misericordioso que achava que certas questões não importavam. Ele teve intimidades sexuais com 2 garotas que havia namorado na escola, embora isso fosse contrário aos ensinamentos que havia recebido. Ele não via qualquer conflito nisso, porque acreditava firmemente em Deus e no seu amor. Ele havia formado sua própria visão de vida e pensava: desde que eu continue a afirmar minha lealdade a Deus e não faça mal a ninguém, serei aprovado por Ele. Ele acreditava que Deus entendia que todos têm necessidades e que ninguém é perfeito, e por isso todos os seus erros seriam cobertos pela misericórdia e graça de Deus. Afinal, ele cria em Jesus de todo o coração. Ele tornou-se um construtor de casas. O seu modelo de negócios era excelente, mas no início ele simplesmente não conseguia encontrar compradores. Desesperado, ele baixou os preços, porém logo depois começou a utilizar material de qualidade inferior aos que havia prometido inicialmente. Alguns desses materiais transgrediam os padrões de segurança obrigatórios. Ele justificava-se mentalmente com a ideia de que tais padrões eram exagerados. Ele tinha certeza de que os materiais que havia escolhido suportariam qualquer tipo de intempérie. Dessa forma, ele começou a ter mais e mais clientes. Os negócios haviam finalmente decolado. Porém, depois de tantos problemas e reclamações, ele decidiu comercializar terras. Ele achava que, uma vez que a terra fosse vendida, o assunto estaria encerrado e não teria mais que lidar com o conserto dos itens sob garantia. Enganado, encontrou uma determinada porção de terras, ao preço de aproximadamente $1.000 o acre. Parecia bom demais para ser verdade. Investigações posteriores revelavam se tratar de uma terra muito baixa, próxima a um rio, sujeita a inundações. Porém, essa informação só era do conhecimento de algumas pessoas mais próximas a ele. Ele persuadiu um fiscal da prefeitura a aprovar o desenvolvimento daquelas terras sem os testes geológicos necessários. Afinal, nunca ocorreu nenhuma inundação ali desde que ele nasceu, então não tinha nada demais, certo? O negócio prosseguiu sem qualquer interrupção. Depois disso, parecia que a vida não poderia ficar melhor para o jovem empreendedor. Muito tempo depois, Enganado se viu dentro do Salão da Justiça, junto com alguns outros colegas da escola bíblica. Ele sabia que esperava para prestar contas diante do Rei Eterno e exibia uma atitude otimista. As portas se abriram e 4 guardas reais apareceram chamando por ele. A tensão tomou conta dele, pois sua hora havia chegado. Assim como independente, ele também se impressionou com a estrutura e a beleza do salão e das pessoas presentes. Ao caminhar pelo corredor, reconheceu vários de seus antigos irmãos da escola bíblica, pois era alguém bastante frequente às aulas. Uma pessoa que ele reconheceu entre os cidadãos da cidade celestial e que não assistia às aulas foi um homem chamado Impiedoso. Ele era conhecido como um dos piores homens da comunidade pela sua maldade. Enganado, se perguntou: o que ele está fazendo aqui? Com a permissão do guarda, ele foi até o homem e perguntou: você é impiedoso? O homem respondeu: um dia fui conhecido como impiedoso, mas o Senhor Jesus mudou meu nome para reconciliado. Enganado continuou: como você veio parar aqui na cidade celestial? Você era um homem mau. Reconciliado respondeu: sim, é verdade, mas eu odiava ser quem eu era e fazer o que eu fazia. Certa vez, encontrei Caridade e ela me falou a respeito de Jesus e do plano de salvação. Ela explicou que não era tarde demais para que eu entregasse minha vida a Ele. Disse que eu podia ser perdoado incondicionalmente e aceito como filho de Deus. Fui dominado pelo amor de Jesus e entreguei minha vida a Ele. Procurei aqueles a quem eu havia ofendido e pedi que me perdoassem. Também restituí em dobro aos que eu havia roubado. Enganado ficou atônito com o que ouviu. Mesmo sendo uma das piores pessoas que ele conheceu,
aquele homem agora era tão parte da realeza quanto os demais. Ele estava convencido mais do que nunca de que também obteria o favor do rei. Quando ele apresentou-se diante do trono, recebeu a mesma ordem de independente: preste-me contas de sua mordomia. Logo depois, ele também testemunhou sua vida na grande tela, desde o primeiro até o último dia. Ele ficou feliz ao ver sua fiel frequência à escola bíblica e o seu apoio aberto a Jesus diante das pessoas. No entanto, logo ele ficaria horrorizado. Seu estilo de vida o acusava. Quando a revelação de sua promiscuidade sexual foi feita, ele desejou rastejar até um buraco e esconder-se. Não apenas os seus atos foram trazidos à luz, como também suas motivações e intenções. Seus segredos mais íntimos já não estavam mais ocultos. Todos assistiram à sua ganância nas transações de negócios, nas vendas de casas e no comércio de terras. Eles viram a maledicência que ele costumava utilizar para conseguir o que queria. Parecia que tudo o que ele fazia era movido pelo seu desejo de ter mais. Entretanto, ele consolou-se, acreditando que nada disso importava, porque afinal ele cria em Jesus e professava sua lealdade a ele. Depois que sua vida foi inteiramente revista, o rei então perguntou para o escriba real: o nome de enganado está escrito no livro da vida? Ele respondeu: não, meu senhor. O rei então anunciou a sentença: enganado, você é culpado por me negar e deve ser levado para o lugar preparado para o diabo e seus anjos, e passar o resto de sua vida no tormento das trevas. Enganado ficou paralisado, completamente em choque. Ele acreditava que só podia ser um engano, afinal ele era cristão e confessava sua fé em Jesus. Ele perguntou: como assim eu neguei? Então Deus disse: você não ouviu quando seus professores advertiram sobre os que alegam conhecer Jesus, mas o negam pelo seu estilo de vida? Novamente, enganado retrucou: mas eu frequentei a sua escola, eu era fiel às aulas e me envolvia nas atividades da igreja. Eu até te chamava de Senhor. Deus imediatamente respondeu: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Também está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Enganado entrou em pânico. Mas eu tive fé, eu acreditei em você. Então, de acordo com a sua palavra, eu deveria ser salvo. O rei então olhou para um cidadão na assembleia, um ex-professor da escola que agora se sentava em um trono menor, e disse: leia para enganado o que você ensinou em suas aulas. Aquele cavalheiro leu o seguinte trecho das Escrituras: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Quando vocês aprenderão que a fé que não resulta em obras é inútil? O rei repetiu: aqueles que realmente creem terão uma natureza transformada e não produzirão mais os frutos de uma natureza maligna. Você demonstrou continuamente os frutos do maligno, o que apenas evidencia que você nunca acreditou realmente em mim de todo o coração. Então o rei ordenou aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando o chefe da guarda se aproximou, enganado lançou palavras obscenas contra todos os presentes. Ele foi tomado completamente pela revelação de sua verdadeira natureza. Quando ele deixou o auditório, o rei se dirigiu às testemunhas e falou: há daqueles que são puros aos próprios olhos, porém jamais foram purificados de sua impureza. Esta foi a história de Enganado. Assista aos vídeos dos outros personagens para aprender ainda mais o que a Bíblia ensina a respeito da vida após a morte. E claro, confira também um resumo completo do livro aqui no nosso canal. Os links estão na descrição. Agindo assim, você estará edificando a sua vida e se preparando para o grande dia pelo qual todos nós iremos passar. Se você quer ter acesso a mais vídeos com resumos de livros cristãos que vão ajudar a fortalecer a sua fé, se inscreva no nosso canal. Se este conteúdo te abençoou, deixe seu like e abençoe a vida de alguém compartilhando este vídeo.
Muito obrigado por ter assistido.